Vamos então começar a solenidade panegírico do desembargador Manfred Mendes de Cerqueira. Inicialmente, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Porque eu não estou escutando na sala. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora, com a palavra, desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, presidente da Academia de Letras da Magistratura Piauiense. Meus confrades desta academia, de outras academias e presentes, especialmente a família do desembargador Manfred Mendes de Cerqueira, na qual eu me incluo com muita honra. Queremos dizer que, em virtude da pandemia, como diz o nosso próprio convite, ela não arrefeceu. Em razão disso, nós procuramos retardar
um pouco o panegírico do desembargador Manfred Mendes de Cerqueira. Mas o tempo já passou, já estamos muito avançados nesse período de tempo e chegou a hora de nós fazermos essa saudação a esse grande imortal de várias academias do Piauí. Da magistratura, ele foi fundador comigo dessa academia, da Academia de Letras, Sete Cidades, Academia de Letras Jurídicas e tantas outras academias do Piauí. Antes de entrarmos na leitura do currículo vitae e na parte oficial, que já é esta, mas mais aprofundada, daqui para frente, eu queria dizer algumas palavras. Cheguei em Piracuruca, depois de ter saído com 3 meses de idade, cheguei com 11 anos, naquela cidade, minha cidade natal. Vindo de Pedro II, cidade das origens de Manfred Cerqueira. Toda a família dele, Andrade, são oriundos de Pedro II. E, naquela oportunidade, eu ainda adolescente, conheci a figura de Manfred Cerqueira, visitando com minha mãe a sua casa, com a dona Zelita Manfred e alguns filhos nascidos na época. E tivemos uma junção, um compartilhamento familiar muito forte. E, terminando o meu ensino primário, hoje fundamental, me submeti ao exame de admissão ao ginásio. E meu professor foi Manfred Mendes de Cerqueira, ao lado de Monsenhor Benedito Cantuária de Almeida e Souza, que era o pároco da cidade, Raimundo Trindade, que era também professor, meu parente, já pelo lado dos Borges de Carvalho, a Maria do Carmo Brito, que hoje está passando momentos de muita tristeza, também professor, em razão da doença que abateu o Zé Brito, aqui em nossa capital. Peçamos a Deus que ele possa ultrapassar esse momento tão difícil, e ela também. E o meu pendor, pelo direito, nasceu exatamente através de 4 figuras. Manfred Mendes de Cerqueira, promotor de justiça. O Wilson de Andrade Brandão, advogado. Celso Pero Filho, advogado. E Celso Barros Coelho, advogado. Eram esses que iam sempre a Piracuruca defender as causas, e sempre o doutor Manfred, então promotor, era o homem que representava o Ministério Público. E eu ficava na janela, assistindo tudo aquilo, neófito, criança, mas me apaixonava por aqueles momentos, por aquele teatro tão bem formado, aqueles discursos da acusação do desembargador Manfred, da defesa dos advogados. E, certamente, a partir dali nasceu esta vontade de ser um jurista. Não digo juiz, que juiz eu fiz muito tempo depois. Já depois de meus 40 e
4 anos de idade, quando assumi a desembarcatória, e como o mundo dá voltas, tive ao meu lado o meu colega Manfred Mendes de Cerqueira. Aquele mesmo homem que foi meu professor no ginásio, foi meu professor na Faculdade de Direito durante 2 anos seguidos, como mestre de Direito Comercial. Foi meu colega por mais ou menos 3 anos. Então, nós tivemos uma convivência muito forte. Manfred era um homem do seu tempo e dos tempos atuais. Era um homem que se revigorava a cada dia pela sua inteligência, pela agudeza de espírito. Aliás, isso é próprio dessa família. Ele talvez não tenha conhecido, eu também não conheci, porque Manfred nasceu já em Piracuruca, mas o primeiro juiz togado de Pedro II, em 1913, formado pela Faculdade de Direito Recife, foi Corinto de Andrade, exatamente tio do Manfred Cerqueira, irmão de minha avó, irmão da tia Judite Andrade Cerqueira, que era casado com Francisco Paulo, que eu conheci também, pai de Manfred. Então, dita essas palavras, que está fora de currículo, é uma coisa mais emocional, é mais espiritual, quero dizer que a figura de Manfred Cerqueira nunca se apagará das nossas lembranças. Lembro muito que no dia que eu fui visitar no seu velório, a Zelita, ali de lado, chegou para mim e disse: olha, Gonzaga, olha aí para o Manfred. Eu dei um abraço nela. Eu disse: Zelita, já olhei e já rezei até um Pai Nosso. Então, são esses encontros e desencontros da vida e faz com que a gente se purifique cada vez mais, tenha a certeza absoluta de uma vida extraterrena, de um espírito que se encontra do outro lado, e eu tenho certeza que Manfred, ao lado de tantos outros, estão a nos iluminar, se não fisicamente, mas pelos exemplos que dignificaram, que deixaram para a família, para seus alunos, para a justiça como um todo. Porque o Manfred era um soldado da justiça. Como diz o hino nacional brasileiro, que foi colocado bem a propósito, em razão do nosso bicentenário da independência, a clava forte da justiça, e que o homem não foge à luta. E, com certeza, Manfred foi esse tipo vigoroso de combatente da justiça sob todos os aspectos, doando da sua juventude até a sua passagem definitiva. Muito obrigado, Otávio César. Farei agora a leitura do currículo. Manfred Mendes de Cerqueira nasceu em Piracuruca em 1925. Cursou o primário em Piracuruca, o ginásio em Parnaíba e o científico, hoje, 2º grau, em Fortaleza. Mais tarde, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Manfred dirigiu o Colégio Municipal de Piracuruca e lecionou na Escola Normal, Colégio das Irmãs, Demóstenes Avelino e Diocesano em Teresina.
Exerceu o magistério superior na Universidade Federal do Piauí, onde dirigiu o Centro de Ciências Humanas e Letras e chefiou o Departamento de Ciências Jurídicas. Também foi professor da antiga Faculdade de Direito e dirigiu a Escola Superior da Magistratura. Manfred Mendes de Cerqueira exerceu vários cargos no Piauí: advogado-geral do Estado, secretário do Interior, Justiça e Segurança Pública, promotor público nas comarcas de Piracuruca, Buriti dos Lopes, Alto Longá e Teresina, procurador de Justiça junto ao TCE, tesoureiro da OAB, desembargador e presidente do TRE e do Tribunal de Justiça. O desembargador Manfred também presidiu a Associação dos Magistrados e tornou-se governador do Estado em exercício. O respeitado homem público recebeu inúmeras condecorações e títulos de cidadania por todo o Piauí. O intelectual, que já foi repórter do jornal Dia, teve vários trabalhos publicados na imprensa piauiense e escreveu os livros Como o Direito é, Teoria e Prática Falimentar, este com 2 edições nacionais, Justiça Criminal, 5 edições de Matéria Eleitoral, Estudos de Organização Judiciária, É Preciso Filosofar e Ideias. O escritor Manfred presidiu e é imortal da Academia Piauiense de Letras, membro da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, Academia de Letras da região de 7 cidades, Academia de Letras do Alto Longá, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, e ocupou a cadeira número 11 desta Academia de Letras da Magistratura, que hoje o homenageia. Manfred Mendes de Cerqueira foi casado com Zelita Rezende Fortes de Cerqueira e pai de 5 filhos: Marúcia Simpson Fortes de Cerqueira, Marisa Fortes de Cerqueira Pereira da Silva, Manfred Mendes de Cerqueira Júnior, Márcio Luiz Fortes de Cerqueira e Marcelo Paulo Fortes de Cerqueira. O saudoso professor, desembargador e brilhante homem de letras faleceu em Teresina no dia 3 de junho de 2019, aos 99 anos de idade. Agora, convido o desembargador José James Gomes Pereira para proferir a oração da saudade. Eminentes confrades, meu caro presidente, desembargador Brandão de Carvalho, e familiares do homenageado, a que reverencio por visualizar aqui na pessoa da doutora Marúcia Cerqueira, demais presentes, meus senhores, minhas senhoras. Recebo do presidente desta Academia de Letras da Magistratura Piauiense a nobre e insofismável missão de fazer o panegírico do acadêmico e magistrado Manfred Mendes de Cerqueira, celebrando a memória e a saudade deste notável homem público, escritor de escola, promotor e procurador-geral de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e governador do Estado do Piauí, como já explicitado durante a apresentação curricular do homenageado. Manfred Mendes de Cerqueira, nascido em 1925, na progressista cidade de Piracuruca, se transporta ao universo palpável para dia após dia e se autoconstruindo no aperfeiçoamento do corpo e do espírito, legando ao Piauí, ao Brasil e à humanidade uma história de profícuo labor às letras, à ciência e à filosofia.
exteriorizando a visão de Rui em oração aos moços, citado pelo próprio Manfredi em sua obra Ideias, que o trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo culto e conclui o imortal mestre: não é trabalho digno de tal nome do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Meus senhores, minhas senhoras, Manfredi Mendes de Cerqueira seguramente notabilicia nos jardins de Academos, como o fez na Academia de Letras do Piauí e na Academia de Letras da Magistratura Piauiense. Escreveu Como o Direito é, 1982. Ideias, 2003. É Preciso Filosofar, 2017, dentre outras obras. A seu respeito, reporta-se Nelson Nery Costa ao apresentar a segunda edição de É Preciso Filosofar. Ele pode demonstrar seu profundo conhecimento sobre a filosofia clássica e a filosofia contemporânea do século XX. Enumerou diversos autores e seus pensamentos, assim como fez conexão com o presente e com os problemas do mundo atual. Discutiu sobre a primazia da filosofia, dentre outros assuntos, e sua influência no direito e no processo, no sentido moral e ético, que eram aspectos da filosofia no estudo jurídico. Demonstrou conhecimento e redação exemplar nos seus textos, especialmente no presente livro. Ao longo da obra, Manfredi Mendes de Cerqueira citou diversas vezes o filósofo romano Sêneca, 4 a 65 anos da nossa era, que teve seu apogeu e martírio na época do imperador Nero, entre 37 e 68. O pensamento do filósofo estava baseado no estoicismo, que consistia em procurar conviver com o mundo da melhor forma possível, inclusive aceitando os infortúnios e os insucessos pessoais. Como meu colega, professor do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí, na velha Salamanca, pude conhecê-lo melhor ainda e visualizar nele os princípios de Sêneca: ponderação, busca pelo conhecimento e amor ao que se faz. Já Celso Barros Coelho, prefaciando a primeira edição da mesma obra, assim se manifesta: então, quando o autor deste trabalho, professor, magistrado e jurista, Manfredi Mendes de Cerqueira, nos adverte que é preciso filosofar, não expressa apenas um desejo pessoal, mas um compromisso de continuar para que o mundo de hoje, visto à luz
da experiência, constituído, portanto, em objeto da filosofia, vença a crise que afeta o homem em função dos novos padrões de vida criados pela técnica de sua dependência econômica, das pressões que o envolvem, da luta competitiva que tem de enfrentar, enfim, de um processo de globalização que torna inseguro os destinos da humanidade e, sobretudo, uma crise cultural que essa mesma experiência está apontando e a qual não podemos ser indiferentes. Nunca foi tão aberta como em nossos dias a luta dos contraditórios, a que alude o autor ao trocar no processo dialético de Hegel em sua concepção de totalidade. Superar essa luta no que for possível e encontrar nela o sentido do equilíbrio, tendo em vista a solução dos problemas do homem, individualmente considerando e, sobretudo, em sua projeção política, social e econômica, é uma tarefa da filosofia. Assim como a preocupação dos filósofos pré-cantinianos se cingia à busca de explicações sobre as coisas, os filósofos dos nossos dias querem explicações sobre o homem na realidade do seu ser e na dimensão histórica de suas realizações. Essa dimensão é de hoje muito rica no plano material, como as conquistas da ciência, mas pouco significava no plano moral, o que leva alguns pensadores de nossos dias, filósofos ou não, a questionarem a capacidade do homem em face de suas limitações para atingir aquele desejado equilíbrio. E a preocupação que domina o pensamento desses filósofos é justamente trazer a filosofia para mais perto de nós, como vem fazendo com êxito Ortega y Gasset, George Lukács e, em certo sentido, Wittgenstein, sem deixar de lado Marx, para quem a filosofia se realiza na praxis. Assim, a filosofia, como visto, decorre vários caminhos ou métodos para seu encontro com a realidade. Partimos nesse sentido, inicialmente, da visão ontológica dos antigos, de uma visão teológica na escala dos representantes da escolástica, de uma visão idealista e positivista, aquela preocupada com os valores e esta com as conquistas científicas. Enfim, chegamos ao ponto em que é discutida a vida humana, aqui se destacando Husserl, Marx e Schiller, Ortega, Heidegger, Marais, Sartre, Merleau-Ponty,
e outros. O resumo deste item, colhido de Gilberto de Melo Kujawski, em seu breve estudo Ortega y Gasset, A Aventura da Razão, nos leva a um exemplo prático para bem caracterizar a filosofia nesse campo. Exemplo este que nos oferece o mesmo autor aqui citado. Diz ele: a propósito, Simone de Beauvoir relata Na Força da Idade certa passagem especialmente reveladora. Foi ao início da década de 30, num bar na rua Montparnasse, local em que Simone e Sartre saboreavam com volúpia e a especialidade da casa, coquetéis de abricot. A certa altura surge Raymond Aron, recém-chegado da Alemanha, onde se iniciaria nos princípios da feminologia, então quase desconhecida da França, pois Aron, pretendendo ilustrar com um exemplo concreto o método descritivo aos olhos maravilhados do casal, aponta o cálice de Sartre e diz: estás vendo, meu camaradinha, se tu és feminologista, podes falar desse coquetel, e é filosofia. Conta Simone de Beauvoir que Sartre empalideceu de emoção, ou quase. Era o que ambicionava há anos, falar das coisas como as tocava e queira fosse filosofia. É claro que esse é apenas um aspecto em que se revela a filosofia, mas é chegado o momento em que esta deve ser compreendida e sentida como algo que está próximo de nós, que nos pertence, que se situa em nossa circunstância, que aparece em nosso cotidiano. É nesses limites que é possível identificar o drama de cada um, e quando passamos além desses limites, na discussão de temas que primam pela abstração e, portanto, atingem uma linha mais distante de nós, ainda aí nos encontramos, tudo isso significando um mundo complexo, rico, indevassável, em que trabalha a filosofia. Mas o certo é que ela não vai além do homem, pois é nele que estão fincadas suas raízes. É por isso que tem sentido e oportunidade a afirmação do autor ao nos dizer, como que nos alertando, que é preciso filosofar. Ao longo dos capítulos, é o que ele faz, demonstrando o que é raro entre nós e quase exceção no âmbito de suas atividades, o interesse em tratar dos problemas da filosofia, colocando minhas palavras no pórtico deste livro. Não posso deixar de consignar a honra que o autor me confere a mim, modesto advogado, no exercício de uma atividade que se me leva a conhecer particularmente o drama
cotidiano da vida humana, pouco me tem reservado a meditação. Meus louvores pelo trabalho e meus agradecimentos pela distinção que em apresentá-lo, que o livro encontre nos seus leitores a compreensão da necessidade de filosofar, não como exercício da inteligência, mas como uma forma de vida. Ortega chama os seus ensaios de filosofia, ensaios de amor intelectual. Guiados por esse amor, é que despertamos para a filosofia, não no modo de pensar, mas no modo de sentir. E aí está a sabedoria em sua expressão mais humana e profunda. É para essa sabedoria que nos convida este livro. Meus senhores, eis o homem que reverenciamos em homenagem excelsa pela contribuição que, ao longo de sua vida, prestou à sociedade piauiense, reverência e admiração que transportamos também a seus familiares, presentes virtualmente a essa solenidade. Nos versos de Fernando Pessoa, citados por Manfredi, por ocasião de seu pedido de aposentadoria ao Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí em 1995. Sem ilusões, vivemos apenas do sonho, que é a ilusão de quem não pode ter ilusões. Vivendo de nós próprios, diminuímos-nos, porque o homem completo é o homem que se ignora. Sem fé não temos esperança, e sem esperança não temos propriamente vida. Não tendo uma ideia no futuro, também não temos uma ideia de hoje, porque o hoje, para o homem de ação, não é senão o prólogo do futuro. Muito obrigado. Para os agradecimentos em nome da família, convido agora a senhora doutora Marúcia Simpson Fortes de Cerqueira. Caros imortais aqui presentes, senhoras, senhores, meus amados irmãos, filhos, netos e sobrinhos. Inicialmente, como me ensinou meu saudoso pai, Manfredi Mendes Cerqueira, repetindo a citação de Santo Ambrósio, não há dever mais urgente do que o de agradecer. Por isso mesmo, minhas primeiras palavras são de agradecimento pela homenagem prestada a ele nesta solenidade, o que faço na pessoa do presidente da Academia de Letras da Magistratura Piauiense, desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Falar sobre meu pai, Manfredi Mendes Cerqueira, é fácil e honroso, pois foi sempre um homem exemplar, tanto na família como no campo social e no profissional. Seja como pai, filho, marido, professor, membro do Ministério Público, membro da Academia de Letras e, por último, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, onde ocupou o cargo de presidente. Durante o seu mandato, esteve à frente das comemorações do centenário dessa egrégia corte. Simples, de fé inabalável, virtuoso, correto nas suas ações, um verdadeiro filósofo estoico. Era leve, espirituoso, amoroso, vocacionado, cristão, sábio e totalmente livre da ambição do vil metal.
Sempre leu, estudou, trabalhou muito, porque essas lhe eram atividades prazerosas. Chegando até os 90 anos, dedicando-se ao trabalho, por último, como procurador-geral da Procuradoria Jurídica da Universidade Federal do Piauí. Com sua musa, nossa mãe, Zelita Rezende Forte Cerqueira, foram muito felizes. Um amor lindo para a eternidade. Concluindo, posso falar como primogênita que sou testemunha de seu legado de honradez, retidão, brilhantismo em tudo que participava, e principalmente do seu senso de justiça. Em nome da minha família, sensibilizada com tão honrosa homenagem, deixo aqui o meu muito obrigado a todos que participaram dessa sessão. Agradecimento especial ao desembargador Luiz Brandão, como proponente desse panegírico, e ao desembargador José James, orador, que nos comoveu com suas palavras. Meu pai, Manfredinho, aspas, você deixou um rastro de amor por todos os lugares em que passou. Quero seguir seu caminho. Marúcia Cerqueira. Muito obrigada. É mister agradecer à professora Verônica Cavalcante, corretora de textos da UMAP, Mara Soares, secretária, e o John Kennedy, técnico responsável por essa transmissão. Convido agora o desembargador Brandão de Carvalho para encerrar o panegírico do desembargador Manfred Mendes de Cerqueira. Volto a falar agora para o encerramento. Todos nós, com nossos corações ultrapassados de saudades desta figura que foi Manfred Mendes de Cerqueira. Particularmente a mim, um homem que moldou também a minha personalidade de homem público. Para encerrar, eu queria parafrasear um texto de Da Costa e Silva, se reportando à mãe, se reportando a Amarante. Mas eu vou fazer a transmutação para se reportar não só à mãe de Manfred, ao próprio Manfred, aos filhos e aos amigos. Porque em Piracuruca também tem um rio que corre lentamente sobre a nossa cidade. Saudade, olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando a fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantiga de águas claras, sol. Saudade, asa de dor, de pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoa sobre a serra. Então, termino com esse pedaço desse verso sobre a saudade, que eu acho um dos mais bem feitos do Brasil, o poeta mais completo para mim é Da Costa e Silva, e quando ele fala da saudade, a gente sente no coração a dor da saudade, mas também a alegria de se viver, a alegria de se viver. Então, nesse momento,
eu quero encerrar esse panegírico e declarar aberta, a partir de agora, a vaga deixada pelo desembargador Manfred Mendes de Cerqueira. Ficará a cargo do nosso Otávio César a feitura dos editais, do edital, para que os candidatos se inscrevam para essa honrosa, prestigiosa vaga, que eu tenho certeza que deve ser preenchida por uma pessoa que tenha a firmeza, o galhardão, a nobreza, a inteligência de Manfred Mendes de Cerqueira. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas substituir Manfred dá um pouquinho de trabalho. Muito obrigado. E meu amigo Otávio César, para encerrar a nossa solenidade. Só lembrando que no dia 13 de março, a Academia de Letras da Magistratura Piauiense, desembargador Manfred foi um dos fundadores e irá completar 20 anos. Fiquem todos com Deus e com saúde. Boa noite. Boa noite.